sendo mais específico, né? A gente vai falar de funções modulares, desculpa, funções lineares e de segundo grau. Justo. E depois a gente vai falar de função modular também, tá? Uhum. Então, vamos lá. Todo mundo vendo o quadro direitinho, né? Uhum. Bom, então vocês que forem falar, só ligar o microfone e falar, por quê? Porque eu tô em outra tela, tá? Daí eu não Tranquilo. consigo ver o A gente chat. fala o nome. Vamos lá. O que é uma função polinomial, né? Só revisando. Uma função polinomial é uma função que tem esse formato: ó, A0 mais A1x mais A2x elevado ao quadrado, A3x ao cubo, até o xn. Eu digo que é uma função de grau n, né? Que é o maior número aí que eu coloco na expressão. O n é natural, diferente de zero, tá? E a 1 até a n são números reais. Então, ó, essa função polinomial, o domínio dela é os reais, ou seja, não tem problema, né? Eu colocar qualquer valor de x real aqui. Eu estou assumindo que n é natural, né? Por exemplo, se fosse x Uhum. elevado a menos meio, não é polinômio, que não é natural, o n, né? Então, dentro das funções polinomiais, a gente destaca duas, que é a linear, que é quando só tem esses dois termos aqui, ó, e a quadrática, que é quando tem esses três termos, tá? Então, é o que a gente vai falar mais um pouco sobre elas hoje. Bom, função linear ou do primeiro grau é uma função que tem o tipo, que é do tipo ax mais b, né? Só troquei os coeficientes de cima. Esse a gente chama de coeficiente angular, o b a gente chama de coeficiente linear. E o a é diferente de zero. Por que que eu tenho que supor que o a é diferente de zero? Não sei. Porque se o a for zero, não vai ser grau 1. Concorda? Ah, é verdade. É. Então, Aham. vamos lá. Domínio é reais, imagem é reais também, tá? Todos Uhum. reais. No geral, ela é nem par nem ímpar. Ela só vai ser ímpar quando b for zero. Mas, no geral, ela nem par nem ímpar. Quando é maior que zero, ela é crescente, e a menor que zero é decrescente. Lembrando que isso do a, para classificar a função em crescente ou decrescente, só vale para a função linear, tá? Função Uhum. quadrada, função exponencial, é outra regra, outro tipo de coisa. Beleza. O zero dela, quem é o zero, né? O zero é o intercepto dessa função com o eixo x. Ou seja, você vai pegar a função igual a zero. Quando é Uhum. igual a zero, dá menos b sobre a, tá bom? Uhum. Esse é o zero. Então, ela intercepta aqui, ó, em que ponto, né? Porque a gente está falando de par ordenado. Em que ponto? Certo. No ponto menos b sobre a e zero. E aqui, ela intercepta o eixo x, o eixo y, quando x é zero. Bom, mas quando x é zero, y é b. Então, para desenhar uma reta, para fazer o gráfico de uma reta, eu preciso de dois pontos, tá? Esses dois Uhum. pontos são pontos estratégicos, porque é o ponto de corte, né? Pode ser qualquer dois pontos. Mas, no geral, a gente pega esses dois, tá? Que é o menos b sobre a e zero b. O gráfico é Beleza. uma reta e ela é injetora, né? Ela não tem uma bijeção. Desculpa. Ela é injetora. Ela não. A gente vai ver que ela possui inversa também. Mais pra frente, né? Uhum. Bom, alguma pergunta aí de função do primeiro Por grau? enquanto, não. Tá. Função quadrática do segundo grau, ela tem esse formato aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c, onde a é diferente de zero. Por que que eu tenho que supor que o a é diferente de zero? Porque senão vai ser uma de primeiro grau. Exato. Isso mesmo. O gráfico dessa função quadrática ela é uma parábola com concavidade voltada para cima, se o a for maior que zero, e é uma parábola com concavidade voltada para baixo, se o a for menor que zero. Beleza? Beleza. O domínio é reais e a imagem depende da concavidade, tá? Uhum. Se a concavidade for voltada para cima, vocês concordam comigo que a imagem vai ser
do y do vértice para cima? Sim. Se a concavidade for voltada para baixo, vai ser do y do vértice para baixo, tá? Uhum. Quem são os zeros ou os interceptos com o eixo x? Para achar os zeros ou raízes, eu igualo a função a zero, beleza? Beleza. Igualar a função a zero é resolver uma função de grau 2. São segundo grau, o Bhaskara, né? Se o Uhum. delta for positivo, a gente tem dois zeros distintos. Delta menor que zero não possui zeros. Delta igual a zero, a gente possui um zero, mas que é aquele caso da raiz Uhum. dupla, né? Isso. Então, ó, a gente pode encontrar também as coordenadas do vértice, tá? As coordenadas do vértice são o x do vértice é menos b sobre 2a, ou você pode fazer como sendo a soma das raízes dividido por 2. Sabiam disso? Não, não assim. Somar Olha, mesmo essas seis? porque olha Ó. só, se eu tenho a parábola aqui, aqui é a primeira raiz, aqui é a segunda, concorda? Aham. Então, Ah, entendi. o vértice está no meio dela. Então, o x do vértice é metade, é a soma das raízes dividido por 2. Aham, que da hora. O y do vértice é menos delta sobre 4a, ou apenas você vai pegar o x do vértice e substituir na função, né? Se eu tenho o x do vértice, Uhum. para achar o y do vértice. Não. Intercepto com eixo y, né? Quando que ela intercepta o y é quando o x é zero. Sei. Mas quando x é zero, y é c. Então tem um ponto aqui, ó, 0c. Para esboçar o gráfico, é importante que a gente faça três coisas. Encontre os zeros, encontre o vértice, encontre o intercepto. Professor, e se não tiver raiz? Porque a gente só está trabalhando com raiz reais aqui, né? Se o dado for negativo, não tem raiz reais. O que é que eu faço? Bom, você vai achar o vértice, vai achar o intercepto e tem que achar dois pontinhos, mais ou menos, um depois do vértice e um antes. Beleza? Beleza. Bom, se o A for maior que zero, esse vértice é um ponto de mínimo. Se o A for menor que zero, esse vértice é um ponto de máximo, né? Ponto, eu estou falando o par ordenado, x, y. O x é o ponto o x é o valor do domínio que atinge esse máximo ou mínimo, e o y do vértice é o valor máximo da função. Existe uma diferença, né? Exato. É, porque se ela estiver lá no primeiro quadrante, tipo, sem tocar no eixo de x, ambos, tipo assim, os dois pontos, tanto o x do vértice quanto o y do vértice, eles podem ser do mesmo sinal, mas não, tipo assim, eles podem ser positivos, mas não necessariamente, tipo, ele é o máximo por ser positivo, né? Tipo, se ele estiver Não, embaixo, mas lá em ele cima ser no máximo ou quadrante, mínimo, ó, olha, por exemplo, aqui, ó, vai depender da concavidade da isso, parábola. isso. E Mas eu digo o assim, máximo pode ser negativo, se a parábola tiver aqui. isso. Era isso que eu tava falando. O máximo não necessariamente é um número positivo, e o mínimo não necessariamente é um número Uhum. negativo. Tá? Dúvidas, perguntas, observações? Não. Vamos fazer alguns exercícios para a gente exercitar Por essa favor. parte aí, tá? Então vamos lá. Esse primeiro exercício fala o seguinte, ó. Eu tenho uma função fg. Que tipo de função é essas? São essas, desculpa. Lineares, Primeiro grau. Isso, são lineares de primeiro grau. Essa daqui, a f, ela é crescente ou decrescente? É crescente, Por quê? porque o A é positivo. Isso. E a g? A G é decrescente porque o A é negativo. Isso. Na letra A, pede para esboçar o gráfico dessa função. Como que eu faço para esboçar esse gráfico, galera? Você supõe valores para X? É Lembra assim que que eu eu faço, falei pelo que menos. tem dois pontos importantes que a gente pode pegar Ah, é para verdade. fazer? Só que aí, como é primeiro grau, dá pra você fazer o B, né? Que é o 3 Isso, ali, o ó, por 4 aqui. exemplo, o ponto menos b sobre a e zero, que é o ponto daqui, né? O intercepto Uhum. do eixo x, menos b sobre a e zero, é quem? O b é 3, né? Uhum. É menos 3 sobre 2 e zero.
Então tá mais ou menos aqui, ó. 1, Uhum. 2, 3, menos 3 sobre 2 está aqui no meio. Então tenho Uhum. esse ponto aqui, Uhum. E zero, né? Já tá isso. aí. Uhum. E o outro ponto é 0b. Então é 0,3, né? Uhum. 0, 1, 2, 3. Vamos colocar aqui. E daí, ó, eu vou pegar. É a reta. Beleza, gente? Beleza. Você poderia pegar quaisquer dois pontos? Poderia. Mas só que você não ia saber exatamente onde ela tá cortando, né? Uhum. Exato. Esse aqui é o gráfico de F, tá? Vamos fazer o da G agora. O G não muda muita coisa, não, né? Ah, coisa só que ela ia decrescendo. É. Então vamos lá. Para G, o menos B sobre A e zero Vai dar -2. vai ficar menos 2 e zero, né? Porque o B é Uhum. 4. Não, vai dar só 2 positivo, tá? É. Ah, é porque o 2 Porque também é negativo. Tá certo. Foi mal. é, e o outro 0B é 0,4, né? Uhum. Então, ponto 2 zero tá aqui, ó. 0,4 tá aqui, mais ou menos. Só vai continuar aqui a reta. Uhum. Esse é o gráfico da G. Dúvidas, perguntas, observações? Em relação a supor valores, tipo assim, supondo valores para o x, coloco 1, -1, 0, tem aquela coisa de ensino médio mesmo. Não estaria errado, né? Eu só não ia saber onde ela vai passar, onde ela vai tocar, tanto no x quanto no y, né? É, e daí, mas é mais fácil você fazer por esse jeito aí, se você Aham. souber onde ela toca. Uhum. Agora eu quero saber os valores de tais que f de x é maior ou igual que g de x. Bom, mas f de x é 2x mais 3, beleza? Beleza. Menos 2x mais 4. Isso é o quê? É uma inequação, concordam? Uhum. Bom, se é uma inequação, como que eu resolvo inequação de grau 1? Só colocar f de x maior ou igual. É isso que eu faria. É Eu ia aquilo que passar o, Sim, resolver como se fosse uma resolve equação igual. normal. resolver É, normal. isso. No caso do primeiro grau, sim. Então, vai ficar Uhum. 2x mais É 2x mais 4x, igual que 4 menos 3. Fica 4x mais 1. 4x. Então, fica Hum. x maior ou igual que 1/4. Não é isso? Uhum. Então, você pode até marcar na reta aqui, ó. 1/4. Aberto. Isso. E a solução é x real, tá ok? X maior ou igual que 1/4. Uhum. Inclusive fazer o estudo do sinal aqui, mas tudo bem. Tá ótimo. Tá. Dúvidas? Não. F de G de 1. Como é que eu faço para calcular F de G de 1? Pega o g de 1 e substitui no lugar do x do f. Isso, vamos calcular o G de 1. Quem que é o G de 1? -2 vezes 1 mais 4. Isso, que é 2. Quem Uhum. que é? Agora eu calculo A f F de de g de 1 é F de G de 1, 2 F de vezes, 2. uhum, Isso, 2 2, vezes 2 mais 3. mais conhecido como 7. Beleza? Próximo. E nesse exercício 2, que tipo de função é essa? De segundo grau. Segundo grau, né? Parábola. Uhum. Isso aqui.
É uma função quadrática de segundo grau. A concavidade, para Pra cima ou para cima. baixo? Pra cima. Na letra A, pede para fazer o esboço de f. Falei que precisa seguir uns passos para fazer o É. esboço da função f. É. O Quais são C a esses gente passos? tem. O C, o valor C a gente tem. Então você já pode saber, você já sabe qual parte que toca o eixo do Y. Isso, então vamos lá. Intercepto com o eixo y Uhum. é o ponto 0C, né? E, 0,4 no caso, né? uhum. Segundo passo, o que é que eu tenho que fazer? Não É necessariamente nessa o ordem. das raízes, Os porque dá zeros, não é pra... isso? Quando que Ah, toca o sim, sim, sim. x. Uhum. É, intercepto. Os zeros que é o intercepto, são os interceptos com o eixo x. Uhum. Que no caso são as raízes. Caso, eu teria que igualar a zero para encontrar as raízes, não é isso? Porque o y É. é zero, né? Nesse caso dá pra fazer subproduto, né? Mas no caso geral, é isso daí. Tá, então só você Reconstruir. achar o x1 dá 1 e o Uhum. x2 dá 4. 4. Alguém tem dúvida de como acha as raízes? Não. Eu Subproduto, a vou única chamar. coisa que eu bugo um pouco é quando eu tenho sinal diferente. Se ali fosse mais 5x, eu sei que uma das raízes fica negativas. Aí eu nunca lembro qual delas que é, mas aí é só pegar a Não tem eca. formulazinha. É, porque é da fórmula, né? É o do delta. Uhum. Eu vou chamar de P2 o ponto 1, 0. Por que 1, 0? Porque é quando corta o eixo X. Cortando o X vai dar 1 Beleza. e o Y Uhum. dá 0, né? Beleza. E o ponto 3, que eu vou chamar de 4, 0. Toque dois pontos. Uhum. Qual é o outro que eu tenho que fazer? Hum. Ah, você pode fazer o vértice. Isso, o vértice. O terceiro e último passo. Você pode fazer daquele jeito que eu falei, ó. X do vértice. Eu já tenho as raízes, ó. É, eu acho assim mais fácil de lembrar. 1 mais 4 sobre 2 dá 5 meios. E o y do vértice? Bom, ai, que Aí a preguiça de forma. colocar o x do vértice na função. Colocar menos delta sobre 4a. Mas o delta aqui, ó, se eu for calcular o delta, é b ao quadrado, Uhum. menos 4 vezes 1 vezes 4, que é 9. Uhum. Dá menos 9 quartos. Então eu tenho o nosso P4, que é o vértice. Pra que eu troquei de cor, né? Aham. 5 Fez meios. aquilo ali de cabeça rapidão, assim. Uhum. O quê? Ele fez aquele delta ali de cabeça rapidão, assim, ou você já sabia? Não, eu faço a cabeça também, mas eu acabei de fazer isso na outra turma também, né? Ah, tá. Mas é fácil fazer, porque menos 5 quadrado, vinte e É, cinco não, vinte e é cinco 4 fácil, vezes mas é que 4, você fez tão 16, rápido 25, que eu não 16, tinha nem 9. pensado ainda. Mas tá. Tem uns truquezinhos. Agora vamos para o gráfico. Vamos lá. Então, ó, o intercepto com o eixo. 4-0. O primeiro ponto. No Y. 4, 0, 0, 4. 0, 4, né? 4-0 no Y e 0-4 no X. 0, não, não é 4, 0, não. É 0, 4 no Y, né? O X é 0, o Y é 4. Depois eu Ah, tenho as tá, sim. raízes. Uhum. 1, 2, 4 e Uhum. 1. Eu vou marcar as duas bolinhas aqui. E Uhum. eu tenho o vértice que tá aqui no meio, né? Isso. A bolinha do 4 não foi. É, porque esse negócio fica apagando sem eu pedir permissão aí. Se ele me pedir permissão. Ó, desculpa aí, viu, gente? Com a caneta, Não, a minha vai lá. coordenação motora é péssima. Deixa eu Relaxa. dar uma Deu pra entender. parábola. Qual que é a imagem dessa função? Vocês sabem me dizer? A imagem eu olho pro Y, tá? É, a imagem seria o C ali, o 4? Não, a Ou imagem não? é quais os valores que recebem seta. Ah, tá. Entendi. Ah, então é 0, ué.
Imagens Não, do... não é. Ué, mas se o A x ali A é imagem. 4 A e 1... imagem são todos os números maiores iguais que menos 9 quartos. A imagem começa no menos 9 quartos e vai até infinito. Ou, se você quiser, ó, você pode colocar aqui o intervalo menos 9 quartos até infinito. Ué, mas tipo assim, eu tinha entendido a imagem como, tipo assim, dependendo do valor de x, a imagem é uma coisa. Dependendo do valor de x, se muda o valor de x, a imagem muda. Então eu tinha Sim, entendido que, tipo, o x ali, ó, por ser mas 1 e é 4, isso. tinha que ser correspondente ao 1 e o 4, não? É Isso que eu não Não, entendi. porque depende do vai do X. valor mínimo ou do ínfimo até onde ele está indo. A imagem é o y, é todo o y. Ah, entendi. Por isso que vai até o infinito, porque é uma parábola, então ela vai até o infinito, né? É, isso mesmo. Entendi. Começa no Ah, vértice, né? tá, entendi. Não, beleza, entendi. Mais alguma pergunta? Eu tenho só uma dúvida ali sobre o negócio da soma e produto que você fez lá em cima. É, naquela função, se o 5 estava negativo, né? Se o menos 5 fosse mais 5 ali, as duas raízes seriam negativas? Duas raízes negativas, isso. Ah, tá, entendi. Então, a soma e Não produto seria. necessariamente, né? Eu posso Pode ter ter uma negativa um, só, uma na hora do negativa e uma produto. positiva. É, Uhum. Qual que é a regra mesmo para fazer a soma e produto? Então, que eu sem fiquei confuso regra. também. A soma É que, das tipo, raízes é menos B sobre A. O produto tem que dar C sobre A. Lembrando, né? o Se C aqui é o produto e a soma é o B. depende. É isso que eu ia falar para vocês. Não se apeguem a isso, porque, ó, essa Hum. raiz aqui, ó, se fosse isso, não vale para isso. Porque o A aqui é 3. Então, a soma teria que ser igual a 5 terços. E o produto a 6 terços. Porque Ah, entendi. só vale quando o A é 1. Aí, para deixar o A 1, você divide todo mundo por 3. Então, na dúvida, faz por delta, né? Entendi. Não Entendi. é muito difícil fazer. Agora, a letra B, quero saber os valores de x, tais que é a f de x, a imagem, da maior ou igual que zero. Bom, pegar a função e colocar maior ou igual que zero é resolver a equação. A inequação, desculpa. Qual o procedimento utilizado para resolver inequação do segundo grau? É aquele estudo de sinal lá que você inverte? Tem que fazer o estudo sinal, mas como é que faz? Tem que fazer qual é o primeiro passo? Não sei. Ó, primeiro passo é encontrar as raízes. Ah. A gente já fez, as raízes são 1 e 4, beleza? Uhum. Aí a gente faz o estudo sinal, como que é? Ó? E o gráfico dessa função é uma parábola, porque o A é 1, voltada Uhum. para cima, toque dois pontos, 1 e 4, beleza? Uhum. Aí fora você coloca o sinal de A, dentro você coloca o sinal contrário a A. Como eu Isso. quero maior ou igual que zero, é nos positivos aqui. Uhum. Então a solução é reais, tá ok? X menor ou igual que 1, ou x maior ou igual que 4. Entendi. Dúvida de como resolve inequação de grau 2? Não. É só realmente o estudo do sinal, não é? Ou vai ter algum caso Encontra as específico de raízes e fazer? faz estudo sinal. Não. Ô, Tranquilo. professor, se o Oi. A fosse negativo, aí eu queria saber o que estava entre a. Ah, não, é maior? Ah, tá, para deixar, para deixar. É se tivesse ao contrário, né? Se pedisse f de x menor ou igual a zero. Aí Aí seria os que você estão ia pegar a vindo, parte né? de dentro. Uhum. Tá, uma outra pergunta. Em relação à imagem, ele quer ali a imagem, né? Porque ele quer o f de x.
caso essa função aí de segundo grau, o mínimo dela ali, o vértice, fosse no zero exatamente, então a gente não precisava fazer nada. Era só todas as raízes e todos os valores, não é? Se o quê? Se ela tivesse tipo Se o assim, vértice no zero, se o vértice dessa função aí fosse no zero, isso e ele aqui, pedisse. É, isso, a qualquer imagem é vértice no qualquer X. número positivo. Entendi, entendi. Beleza. Positivo não, não negativo, né? Porque o zero entra. Uhum, uhum. Beleza. Agora a forma fatorada. Vocês lembram que para fatorar um polinômio de grau 2, usando suas raízes, a gente faz a, x menos a primeira raiz, vou colocar x1, Uhum, x menos a segunda raiz. uhum. Então, nesse caso, ficaria como? O a é 1, logo a minha função aqui, ó. A, que é 1, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. É x menos 1. X menos 4. Escrevi o polinômio na forma fatorada. Beleza. Dúvidas, perguntas, Não, observações? não, Alguém tem alguma pergunta? acho que não. Não? Ok, então Agora vamos que para a começa a próxima. complicar. Pode ir para a próxima por mim. E porque acharam o modular mais difícil? Eu achei. Porque é mais confuso, tem algumas regrinhas que eu confundo. Uhum. Então vamos lá, função modular. Olha só, o que vocês têm que ter em mente, primeiro de tudo, é definição de módulo. Definição. O que é o módulo de um número? Bom, a função modular ela é um tipo de função definida por partes. Vocês lembram lá pelo material o que seria uma função definida por partes? Não. Alguém lembra? Os outros? Gregory, João Caetano, Gabriel, Definir Guilherme. certas regiões, Certas regiões, como assim? só num certo Quadrante, intervalo de X. quadrante, não? Guilherme, Igor, Augusto. Ó, uma função definida por partes é uma função que tem mais de uma lei. Como assim, ó? Por exemplo, essa função aqui, ó. X ao quadrado, se x for maior ou igual que zero. Módulo de x menos 3, se x for menor que zero. Então, ela tem duas leis para a mesma função. Uma parte do domínio ela vale uma função, outra parte ela vale outra. Poderia ter 3, 4, 5 funções aí também. Seria uma função definida por partes. Entenderam? Uhum. É uma função que tem mais de uma expressão. A função modular é um tipo de função definida por partes. Por quê? Olha só. Quem é o módulo de x? O módulo é x se x for maior ou igual que zero. Então, se o x for não negativo, o módulo de x vale x. Agora, se o x for negativo, o módulo de x vale menos x. Então, por isso que é uma função definida por partes, porque tem duas leis, concordam? Entendi. Quem que é o domínio dessa função modular? É reais, mas a imagem é só reais não negativos, ou seja, o módulo não pode me dar uma resposta, que é a imagem, né? Negativa, né? A Certo. gente sabe disso por definição. Entendi. E o gráfico, ela é uma opção par, né? Tipo, Uhum. para números Simétricas. simétricos tem a mesma imagem. E ela não é injetora, né? Porque a gente já viu aí que ela é par, ela não é injetora, né? Porque Uhum. tem dois elementos que têm a mesma imagem. E o gráfico é esse aí. Como que eu construo esse gráfico, gente? Olha só. Eu sei construir o gráfico de y igual a x, beleza? Beleza. É uma reta, é a função identidade. Uhum. É uma reta que passa pela origem, assim, ó. Isso. O que eu fiz? Eu coloquei o módulo. Quando eu coloquei o módulo, eu peguei a parte que era negativa e deixei positivo, concorda? É verdade, é verdade. Então, é só pegar essa parte aqui, ó, e rebater. Por isso que chega Uhum. nisso. Entendi. Já tinham pensado nisso?
Não, nunca na vida. Por que que o gráfico é esse aí? Nunca tinha parado pra pensar. Agora vamos fazer uns exemplos aqui, ó. A partir do gráfico da função modular, esboça esses outros gráficos. A gente vai ver duas maneiras de fazer gráfico, né? Quando dá para usar transformações e quando não dá, tá? Só um Tá. minuto. É. Então vamos lá. Eu quero partir do gráfico da função módulo de x e a partir dela fazer o da g. Concordam? Uhum. Bom, o gráfico da módulo de x, eu vou fazer ele assim tracejado aqui, ó. É esse aqui, né? Aham. Para chegar no módulo na função g, que tipo de transformações eu tenho que fazer? Tem que resolver a equação primeiro, não? Não, eu quero a partir do gráfico da módulo, fazendo transformações de subida, descida, arrastar para um lado, arrastar do outro, rebater, aquele negócio de transformações que tem no material. Como que eu faço? Eu não sei. Primeiro ele um módulo? Não, olha só. Você podia fazer usando a definição, mas não é esse o caso que eu quero. Olha só. Essa função aqui, o que é que mudou com relação a esse módulo aqui? Quais foram as transformações efetuadas para chegar nisso? Vocês concordam que eu subtraí 3 do domínio, que é do x, e somei 1 na imagem? Concordo. O que Sim. significa? Então, vamos olhar por partes. Essa parte aqui, ó. Subtraí 3 do domínio. Que Uhum. tipo de mudança eu fiz no gráfico? Você deslocou ele. Pra direita. Desloco ele 3 unidades para a direita, né? Se eu subtraio 3, desloco 3 para a direita. Se eu somo 3, Sim. desloco 3 para a esquerda. Então, o que eu Uhum. fiz, ó, 1, 2, 3, é deslocar o gráfico para cá. Ele fica com o mesmo formato, tá, gente? É claro que o meu não vai ficar com o mesmo, mas sim. É a Uhum. mesma coisa, só deslocado 3 unidades. Concordam? Ah, tá. Aí você subiu uma unidade no Y. E agora eu vou subir uma no Y. Daí eu já vou fazer o gráfico certo agora, porque Entendi. esse é o gráfico da F, da G. Dúvidas, perguntas, observações? Eu tenho uma pergunta em relação ao 1. Você falou que o 1 ele é somado na imagem. Só que, tipo Uhum. assim, minha cabeça tá um pouco confusa, porque, tipo, a imagem seria o g de x, né? Que é o y no caso. E, É. tipo, ele tá do outro lado da igualdade. Daí o 1 não Não, que eu tô seria. falando assim, olha só, eu tô Ah, comparando com a módulo de X. Com relação à módulo ah, de sim. X, o que é que aconteceu? Ele Ah, sim. teve um Tá comparando com a deslocamento x. aqui e um somou um na imagem, que a imagem era isso aqui. Aí foi somado Ah, uma imagem, agora sim, agora entendi. Beleza. beleza? Uhum. Deixa eu ver se eu consigo mexer nisso aqui. Agora essa aqui, o que é que aconteceu? O que é que vai acontecer? Eu tenho aqui o módulo. Você subtraiu na imagem e no domínio você negativou o domínio, mas não teria como isso. Não, o domínio não, negativo é a imagem, né? Eu estou mexendo dentro no X. Ah, é Como que eu verdade. faço? Olha Isso só, é. primeira transformação, vamos olhar para essa aqui, ó. Eu Uhum. peguei o módulo e botei negativo. O que é que eu tenho, o que é que isso traz de consequência no gráfico? O gráfico vai virar para baixo. Isso, eu vou rebater ele aqui, concorda? Uhum. Desculpa. E depois Uhum. que eu rebater, o que é que eu tenho que fazer? Subtrair 2 do Y da imagem. Isso, Aí aí vai você fazer o quê? desce um pouquinho ele. O vértice Um, dele é dois. C. Eu sou 2. É aqui, concordam? Uhum. Era para ser uma reta, né? Mas tudo bem. Deu pra entender.
Essa outra eu não vou fazer, não. Eu só vou comentar, tá? Uhum. Pra gente ir pro exercício mais difícil. O que aconteceu nessa daí? O que é que vocês Você acham? multiplicou o x no módulo. Aí você vai Então fazer ela o vai quê? dobrar a distância ali. Na verdade, ela vai emagrecer, né? Na verdade, você mudou o a, você não mudou o x, você mudou o a, né? Que E seria A. o. Ué, como se Não, fosse o não a tem A da, aí, né? Não, eu sei, mas é como se fosse a Eu tô com o equação em si. modular. Então você muda o coeficiente de. Não sei se é coeficiente de inclinação que pode falar. Que é como se você Não, pô. inclinasse mais a reta. É isso que eu tô falando. Você Entendeu o vai que eu quero dizer? emagrecer ela, entendeu? É porque Isso. quando você multiplica por X, o que é que acontece? O negócio tá assim, ele dá uma emagrecidinha, tá? Uhum. Então, ô, professor, mas o que eu tô querendo dizer, tipo assim, ver se o que eu tô falando tá certo. Se não fosse modular, se fosse uma reta só, passando ali pela Se origem e tudo mais. fosse, mas não é. Isso. Não, sim, mas eu digo assim, a lógica não é levada para modular, não, de tipo, quando você multiplica Não. positivamente o x, você não aumenta a inclinação, dá certo? Não, nesse caso vai aumentar a inclinação da reta. Vai ficar Aham, mais. mais Vai ter um íngreme, né? atraso, né? Vai ter um Uhum, atraso, é. E se você multiplica por um número entre 0 e 1, ele vai dar uma alargada. entendi. Tá, então ele vai dar uma emagrecida no negócio e somado mais um, você só sobe mais um ali no y. Isso. Beleza. Agora vamos usar outra estratégia para construir gráficos, que é exercício 4. Como que vocês acham que eu deveria fazer o gráfico dessa função f a partir de uma função que eu já conheço? Tá, aí a gente pode usar a mesma que usou na anterior, né? De f de x igual a x modular? Ou tem alguma específica? Como assim? Não entendi. É que na de cima a gente estava comparando com o x modular. Co- Como a imagem sendo. Eu não vou comparar com o módulo, não. Uhum, entendi. Então não sei qual seria que a gente pode comparar. Olha só, eu não sei o gráfico dessa função sem módulo. Sim. Ó, Ah, tá, entendi. Você faz a reta sem módulo e rebate os valores negativos, é isso? isso. Ah, tá, entendi. É uma reta, né? Ó, Uhum, o gráfico. Então, o que é que eu vou fazer, ó? Em vermelho, em verde, eu vou fazer o gráfico dessa reta, ó. No zero vale -6. uhum. E se eu igualar a zero, vai cair no 3 aqui. Isso seria o gráfico em cinza. Vou colocar o gráfico em cinza. Eu tenho o gráfico da reta, ok? Aham. Só um minuto, vou continuar aqui. Então, para obter o gráfico da outra lá, o que é que eu teria que fazer? Você vai rebater todos esses valores negativos. Aí vai ficar como se fosse o, entre aspas, vértice dessa, É, dessa função aí no 3 subindo para isso. aí. Então, essa parte aqui é que eu vou fazer para vocês entenderem o que eu fiz, ó. Eu vou pegar essa Aí vai parte passar aqui. mais 6, né, professor? Isso. Isso. Aí vira mais 6 no Aí eu Y. vou rebater aqui, ó. Colocar o 6 aqui. Esse seria o gráfico. Uhum, Coisa parecida com isso, né? uhum. Para esboçarmos o gráfico de f, basta espelharmos a parte negativa.
da imagem. Espelhamos aonde, né? No eixo X. Dúvidas? Não. E para letra B, como que a gente faz? Se é a mesma coisa, só que do segundo grau. Então você vai esboçar a parábola dessa função sem o módulo e rebater os valores negativos, não? Isso, perfeito. Essa parábola a gente já construiu propositalmente, né? Eu botei a mesma. Então, ela tocava no 1 e no 4, beleza? O Uhum. vértice aqui no meio. E até aqui no menos 9 quartos. Tocava no 4 aqui. Então, ela fazia isso. Ah, E para construir o gráfico dessa outra, eu vou fazer o tracejado aqui, ó. Essa parte que é negativa, o que é que ela faz? Ela vai pra cima e vai ficar tipo uma tartaruga aí. Isso, isso. Tartaruga foi ótimo. Esse é o gráfico, beleza? Uhum. Eu estou tracejando para dizer que eu apaguei essa parte e rebati, tá bom? Esse ponto aqui Beleza. é o 9 quartos, não é isso? Isso. A C é um pouco diferente. Lembrando que se for numa prova, você tem que explicar todo o procedimento que você fez, né? Então, igual eu Aham. fiz na primeira aqui, ó. A gente faz o gráfico da parábola, depois Uhum. rebate a parte negativa. Uhum. Essa letra C, como será que a gente faz? Pera aí, deixa eu pensar um pouquinho. Nossa senhora, que confuso. O módulo não foi em tudo, o módulo foi só no É, X. lá no X. Ó, vou dar um chute aqui. Você resolve como se fosse uma equação de segundo grau normal, igual a gente fez no anterior, mas todos os valores de x das raízes você bota positivo? Porque pelo que eu entendi, o Como módulo que tá o módulo o x que está no módulo. Então todos os valores para x têm que ser rebatidos, mas os valores da imagem não precisam. É Então, por isso? exemplo, você quer que eu construa a parábola, um exemplo. Construir a parábola normal. Uhum. Aí, depois que eu construir, o que é que eu faço? Aí os valores de x que puderem ser negativos, por exemplo, depois do eixo do y ali, ó, onde a parábola está indo, na minha cabeça faz sentido eles serem Essa parte rebatidos. aqui? Isso. Como assim? Como assim? Ele rebate pra cá? Não é? Essa daí não é a parte das raízes? Tipo assim, dali pra lá, né? Igual você fez o estudo de sinal, sabe? Que você colocou dali pra esquerda, que tudo era valores de x. Esses valores não existem mais. Tipo, a partir do zero não existem. São rebatidos. É o que eu entendi. Tipo assim, não é o que eu entendi, mas o chute que daria. Olha só. O que é que acontece? Note que pela definição do módulo, se x for maior ou igual que zero, isso aqui, módulo de x vale x. Então dá a parábola, né? Uhum, Concordam? Para concordo. x maior que zero, dá a parábola. Então, construir a parábola, ó, para x maior que zero, essa parte não muda. Essa parte Aham, do zero para frente. isso. E a parte que for negativa, vai dar, que for o menos x, vai ter a Aham. mesma imagem do x. Então ela para ali, Não, o que acontece? O menos 1 aqui, ó, quando eu vira botar no um. módulo, ele vai ficar 1. Então, vai ter a mesma imagem do 1. O Aham, menos 2 vai ter a mesma do 2. O é menos 3, a verdade. mesma do 3. Então, eu vou pegar essa parte aqui e rebater aqui. É, Coisa de um lado e do outro. Eu desconsidero, construo direito, que é a mesma coisa, e rebato. Mas aí todos os valores passam a ser negativos, não? Não tem problema.
Olha só. Ah, é Essa verdade, que o função módulo é aqui, só ó, essa função, tudo tá dentro do módulo. Então, tem que dar sempre positivo o resultado. Essa entendi. função aqui, ela pode ter resultados negativos, dependendo do valor de x aqui, que tem um menos aqui. Uhum. Agora entendi. Se o módulo tivesse tudo. Então, vamos lá, fazer desse jeito que eu fiz. Vamos apagar. Nossa, É legal a gente começar a perceber essas coisas, que a gente aham, economiza tempo esboçando gráfico, por exemplo. exato. Professor, Então, depois você vai disponibilizar essa aula no YouTube? não, eu não disponibilizo no YouTube, não. Eu disponibilizo aqui no Teams mesmo. Você não viu na da aula passada? É Conseguiu localizar? porque. É, eu vi aqui, mas só que igual, tem hora que eu tenho problema de baixar a aula do Teams. Então, não sei como é que é, porque a aula tá grande, né? É isso? E aí, professor? Sua voz travou pra mim. Você- Ah, você tá travando muito, professor. É, eu achava que era até minha internet, mas é a dele, né? Ou não? É, Agora, gente, Professor, não sua tá voz dando pra ah, continua. entender. Tá muito. Tenta desligar a câmera, às vezes ajuda. agora ficou melhor para vocês. Ficou melhor, mas ainda tá travando um pouco. Qualquer coisa para entender. Beleza? Ih, não, tá travando muito ainda. Eu vou trocar a Professor, a rede. gente. Tá bom. Tá bom. A gente entendeu pra trocar a rede. É, a gente entendeu só trocar a rede. Agora dá para entender Nossa, melhor, sim, galera. muito melhor. Tá muito melhor agora. É porque a rede do meu celular às vezes fica muito melhor que a rede daquele da minha casa. Aham, Enfim. O quadro ainda tá aí para vocês? sim, sim. Tá. Tá onde você parou? Tranquilo. Tá gravando, né? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando, ok. Então vamos lá. Alguém tinha perguntado alguma coisa? Não. Não, só tinha perguntado a questão da aula gravada mesmo. Ah, então ela toca aqui. Ela vai bater essa parte. Lembrando que aqui, ó. Deixa eu ver. 1 e 4. E aqui menos 9 quartos. O mesmo. Aqui vai ficar menos 1, né? Pela simetria. E 4. Beleza? Beleza. Dúvidas? Então. Tudo tranquilo, de boa? Ah, na verdade eu tenho uma assim. Em relação ao estudo de sinal dessa modular aí que a gente acabou de fazer da C, ficaria tipo. Como é que eu posso explicar? Daria pra fazer estudo de sinal normal, só que levando em consideração as duas, né? Na verdade, aqui, assim, Ou não? a gente vai. A modular, a gente analisa cada caso a caso. Não Ah, tem uma entendi. regra assim como tem na Entendi. parábola, tá? Não, beleza, então. Professor, uma pergunta. Oi. No caso aí deram duas raízes positivas. Tem chances Hum, de dar uma raiz positiva e outra negativa? não tem problema. Aí como que faria para, tipo assim, para voltar
igual, se fosse modular. Por exemplo, aqui, ó. Tem essa função aqui, ok? Ok. Ok. Você parava aqui, ó, e rebate a partir daqui. Só o espacinho aqui que fica menor. Não fica esse vão todo aqui. Você vai apagar Ah, essa parte aqui que não me interessa e rebater. Do mesmo jeito. Beleza? beleza, entendi. Mas igual, vamos supor o valor que fosse 4 e menos 2 das raízes. Uhum. Aí quando rebatesse, a raiz menos 2 ia ser desconsiderada, né? Ia, porque ela tá Ah, do tá. outro lado. Ah, entendi. Entendi. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Acho que não. Não. Então vamos lá. Resolver a equação modular. Alguém lembra como resolve a equação modular? Do jeito correto, na verdade. Ah, o jeito correto, eu não lembro, não. Você ia tirar do módulo mesmo e tentar resolver. Esse é o problema. Por que Ó, tirar do módulo? eu acho que, eu acho que daria para resolver a função aí dentro do módulo e o resultado da raiz a gente iguala a 8, não? Ou vai dar errado? Não. Eu Eu não acho que tem sei. que fazer, se não me engano, tem que fazer por casos. Por exemplo, na letra A aí, você vai fazer dois casos, como se x fosse menor que zero e o x fosse maior que zero. Eu acho que é isso. Mais Ou, ou menos. Mais ou não, na menos. verdade Não é é o 3x mais 2 maior que zero, 3x mais 2 menor que zero, eu acho. Isso, é usar a definição de módulo, tá, Igor? Isso mesmo. Olha só, vamos usar a definição de módulo para tirar do módulo, tá? Então, ó, Ok. quem que é o módulo de 3x mais 2? Bom, o módulo de 3x mais 2 vai ser ele mesmo se ele for positivo. Concorda? Maior que zero. Aham. Não negativo. Fala positivo é um vício. E menos ele. Ai, tem um menos de novo aqui. Menos ele se for negativo. Beleza? Isso é equivalente a dizer que vale 3x mais 2 se x for maior ou igual que menos 2 terços, né? E menos 3x menos 2. Cuidado com esse sinal, porque esse sinal está em tudo. Então eu faço menos com mais menos, menos com outro mais menos. Ah, é usar a definição mesmo, né? Então vão ter dois casos, ó. Uhum. Se x for maior ou igual que menos 2 terços, eu vou resolver qual é a equação? O módulo de 3x vale isso, né? Uhum. Vou resolver a equação 3x mais 2 igual a 8, que dá a solução como sendo 2. Se x for menor que menos 2 terços, módulo de x vale menos 3x menos 2, que dá x igual a menos 10 terços. Né? Então a solução dessa equação é... Professor, Oi? você só. Não, tá certo. Você só trocou ali, tipo, você colocou menos 3 sobre 2 ali em cima. Não é menos 2 sobre 3? É, isso mesmo. Obrigado. Dúvidas? Por enquanto, não. Então é importante saber usar a definição de módulo, tá? Gente, essa letra B, qual tática a gente usa?
Ah, esse daí você resolve normal, não? É só Como que considerar que o resolve x normal? igual lá em cima, é só considerar que o x é positivo. Tipo, tirar o x do módulo sendo positivo, não? Não, eu não sei se X é positivo, não. X pode ser Ah, então positivo também. faz os dois casos, só que, tipo assim, mudando só o valor do x. Tipo assim, Isso. Para menos x X ao maior ou igual que quadrado zero, menos. Isso. é, Pra é, x maior que zero, x menor que zero. isso. Pode fazer desse jeito também, ou fazer mudança de variável. Vou fazer de outro jeito, só para vocês verem que tem outro jeito de fazer. Tá, tá. Eu vou fazer que mudança de variável, mas pode fazer desse jeito, tá? Uhum. O Matheus está falando, né? Não, Mateus. Marcos. Marcos, é. Tudo discípulo de Jesus mesmo. Tudo com ele também. Hum. Então, eu vou chamar módulo de x de quê? De m de Marcos, tá? Beleza. Se eu fizer essa mudança, vai ficar como, ó? M ao quadrado menos 5m mais 4 igual a zero. Aí, essa equação você resolver. Entendi. Então, ó, essa equação de segundo grau, como eu não sou besta, eu repeti a equação, né? Uhum. As raízes dão 1 e 1 e 4, né? 4. Uhum. Aí eu achei o valor de m. Acabou a equação? Você faz com outra variável, menos x? Não. O que que você faz? Eu achei o valor de m, falta achar o de x. Uhum. Eu quero achar o de Sim. x, ó, que é esse aqui. Mas eu tenho essa relação, né? Olha Aham. só. Aí eu faço o quê, ó? Se m for 1, que é uma raiz, né? Aham. Então, módulo de x vale 1, beleza? Beleza. Quem são os números cujos o módulo dá 1? 1 e menos 1. Isso. Puta merda, entendi. Que doido. Isso é muito mais fácil até. Se m for 4, módulo de x vale 4. Então, x é menos 4 e x é 4. Então, a solução dessa equação é menos 4, menos 1, 1 e 4. Ô, Nossa, que gente, da hora. e se a A raiz fosse solução, negativa? Tipo, a menos 4 solução, aqui. a solução eu poderia colocar, tipo, a solução é módulo de 4 e módulo de 1 também? Pode ser, mas para deixar isso fechado. E Entendi. se aqui fosse menos 4, gente? Se ao invés de 4, o m fosse menos 4. Quando eu colocasse aqui, ia ter solução? Não, Não. Qual os números que o módulo dá menos 4? Vazio. Não tem vazio. módulo Uhum. negativo, né? Entendi. Essa letra C, eu quero fazer uma outra de baixo, então eu vou deixar a letra C sem fazer, mas vou deixar Uhum. no material. E é importante que vocês façam. Vocês vão usar a Tá bom. definição de módulo aqui, ó. A definição de módulo aqui, colocar nos intervalos lá. Eu vou projetar aqui o material, pode ser? Uhum. É só para a gente não perder tempo, que a gente tem que fazer de baixo. Beleza. Deixa eu projetar o material. Um minuto. Mais um outro minuto. Eu vou deixar para vocês olharem no material, tá? Aí vocês me procuram. A página 29 que tá. Quer dizer, né? É 29 agora nessa nova versão, porque talvez na outra seja menos. Ela começa na 28 e termina na 29. Vamos para a próxima. Se deu tempo a gente volta nela. Mas é porque eu quero ensinar vocês como fatora polinômios de grau maior que 3, maior que 2, né? Em alguns casos a gente consegue fatorar, tá? Em outros fica bem complicado. Bom, essa equação da letra A, vocês conhecem essa equação? Biquadrada, né, professor? Isso, é uma equação biquadrada. Como que eu resolvo a equação? Por que é biquadrada, né? Primeiro, só tem o termo x quadrado e x à quarta, né? E o termo dependente. Então, para ser biquadrada, não pode ter o termo x ao cubo e x. Beleza? Uhum. Não pode. Então, como que eu faço esse tipo de equação? Alguém saberia me dizer? É só você colocar x ao quadrado é igual a x. Aí você substitui. Aí ficaria x ao quadrado menos 5x mais 6. Isso. Não, por x não, né? Se for por x, eu vou ter para variável. Muda a variável.
É, por Y, então. Isso. Ó, por exemplo, aqui, primeiro, ele quer escrever o polinômio na forma fatorada. A gente viu para a função do segundo grau, para fatorar a expressão, é só encontrar as raízes, né? Aham. Para o grau 3, grau 4 também, só que vai aumentar o número de termos. Por exemplo, ó, se eu tenho um polinômio p de x, que ele é assim, ó, a0 mais a1x mais ANXN, eu fatoro ele da seguinte forma: AN, que é o termo de maior grau, a gente pega o maior grau também no 1, né? Coeficiente do termo de maior grau, x menos a primeira raiz. Se ele tiver n raízes, vai ficar n termos, porque um polinômio de grau n, ele tem até n raízes, mas ele pode ter menos, né? Aham. Lembrando que eu estou contando os termos repetidos também. Se a raiz tiver multiplicidade 3, ela tem que aparecer 3 vezes no termo, tá bom? Agora, se ela tiver menos raízes, vão aparecer termos de grau 2 aí. Porque eu não vou conseguir reduzir o polinômio, porque ele não vai ter raiz de grau 2. Enfim, mas eu vou ensinar vocês como que a gente vai fazer. Letra A, para fatorar, eu tenho que encontrar as raízes. Alguém falou aí, que eu não lembro quem foi, que falou da biquadrada, aí que eu mudo a variável, quem foi? Gabriel. É, ó, isso é x ao quadrado. Então, eu vou chamar x ao quadrado de Gabriel, de g de Gabriel. Então, fica g ao quadrado menos 5g mais 6. Concordam? Uhum. Essa equação sem resolver. Expressão do produto da x igual a 2 e 3. São as raízes. Achei o valor de g. Acabou? Não. Não. Como que eu acho o valor de x? Posso Tem que colocar substituir. primeiro. Substituir. Então, ó, se g for 2, x ao quadrado vale 2, né? Aham. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 2. Concordam? Uhum. Se g for 3, x ao quadrado igual a 3, implica que x é mais ou menos a raiz de 3. Uhum. Concorda? Sim. Assim, como que fica a forma fatorada? Fica o A, ó. O A é 1, não é isso? Que é o termo de Uhum. coeficiente Uhum. maior grau. X menos a primeira raiz. Primeira raiz é menos raiz de 2. Você fica mais raiz de 2. X É. menos a segunda raiz. X menos a terceira raiz. X menos a quarta raiz. Nossa Senhora. Fatorado. Tenso, tenso, tenso. Isso. Tenso. Deu para entender, gente? Deu pra entender, sim. É só que é L- muitos termos. l- Letra B eu vou fazer ela lá embaixo, porque não vai dar aqui, tá? Uhum. Ó, memorizem aí, para vocês me falar lá embaixo, quem é a letra B. X ao cubo menos 6x quadrado mais 11x menos 6. Lá embaixo. Eu já esqueci. Continuação, exercício 6. B. É o X ao polinômio é cubo. x ao cubo menos 6x quadrado mais 11x mais 6. Beleza? Beleza. Eu vou chamar ele de R de x. Lá eu chamei de P de x, mas eu não quero não ele. Por quê? Mudei de ideia. Eu vou usar o P aqui, eu mudei de ideia. Ali tem um P. Vou colocar um R de rato. O Magno, Oi. se ele tinha respondido divisão euclidiana há 3 minutos atrás, eu não lembro mais o que ele estava falando. Eu acho Não, que a deve gente. ser da outra. Ah, tá, de como ia resolver, né? É verdade. É. hum, Ele deve ter falado pra gente fazer divisão euclidiana naquela outra lá do. Isso. Dá para fazer também, mas você precisa das raízes, tá? Uhum. Então vamos lá.
Vamos lá. Como que eu acho raízes de polinômios de grau 3, tá? Existe um polinômio que diz o seguinte, a gente vai buscar ver se esse polinômio tem raízes racionais e reduzir o grau através da divisão de polinômios. Como assim, professor? Olha só. O teorema fala que se um polinômio de grau 3, 4, 5, 6, qualquer grau, ele tiver alguma raiz racional, e essas raízes ela tem a seguinte forma: P sobre Q, onde P são os possíveis divisores do termo independente do polinômio e Q são os divisores do coeficiente do termo de maior grau. Então, ó, P são os divisores do termo independente, no caso, aqui é um menos, ninguém me falou, né? Mas tudo bem. São os divisores de menos 6. E o Q são os divisores de 1, que é o termo do coeficiente de maior grau. Perfeito? Perfeito. Então, vamos ver se ele tem raiz racional. A gente precisa achar uma para reduzir o polinômio e achar os restos. Então, ó, quem que seria P sobre Q aqui? Quem que seriam os divisores de menos 6? 2, 3, 6. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, e mais ou menos 6. Quem seriam os divisores do termo dependente? Mais ou menos 1. Mais ou menos 1. Então, quando eu fizer essa Independente não é o divisão, x cubo. é 1 que está na frente Ah. dele. Termo dependente, do termo de maior grau. É 1. Então, quando eu dividir aqui, ó, mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1, vai dar mais ou menos 1, né? Mais ou menos 2 dividido por mais ou menos 1, dá mais ou menos 2. Vai ficar o conjunto de cima. Então, se esse polinômio tiver alguma raiz racional, essa raiz é uma dessas aí. Então, a gente vai testar esses números até achar uma raiz. Tranquilo? Tranquilo. Então, ó, eu vou fazer R de 1. Vai ficar 1 ao cubo menos 6 vezes 1 ao quadrado mais 11 vezes 1 menos 6. Dá 0, não dá? Se deu 0, então x igual a 1 é uma raiz. Nossa, tem que fazer isso para todos. Não, eu quero achar uma raiz só. Eu quero achar Só a uma, né? primeira. Não, beleza. É. Então já é uma raiz. Eu fui esperto, eu coloquei um assim com raiz, né? Imagina, a raiz é menos 6. Aí você 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e Meu menos Deus. 3. Na prova eu coloco um assim, né? Melhor. Não, pode deixar, pode colocar com 1 também, professor. Melhor. Pior quando Eu dá já. fração aqui. É tipo assim, quando dá 2 embaixo. Aí vai ficar mais ou menos meio, 3 meios. Ah, ainda. Aí o que é que eu faço? O próximo passo, eu pego o polinômio todo e divido por Menos x menos a raiz. Beleza? Beleza. Como que eu divido polinômios? Essa questão é boa porque dá pra gente revisar polinômios. Como que eu divido polinômios? Não lembro. Pegar o monômio de maior grau. Isso, eu pego o Menos termo de maior grau, isso, e divido pelo termo de maior grau daqui. vai. Isso. Então, ó, Vai dar x ao cubo dividido x por x, quadrado. x quadrado. Aí eu volto
com o sinal trocado. Por exemplo, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Então, volta menos x ao cubo. X ao quadrado vezes Isso. menos 1, dá menos x quadrado, só que volta mais x quadrado. Eu volto com o sinal trocado. Então, esse eu elimino, e aqui vai ficar menos 5x quadrado, mais 11x menos 6. Aí, ainda dá para dividir, quando que eu continuo dividindo? Quando o grau for maior ou igual do divisor. Então, o grau é 2 aqui, divisor é 1, então continuo dividindo. Mesma coisa. Pego o termo de maior grau e divido pelo termo de maior grau daqui. Menos 5x ao quadrado dividido por x dá menos 5x, beleza? Uhum. Uhum. Quando eu multiplicar, Beleza. vai voltar mais 5x quadrado. Menos 5x vezes menos 1 ficar mais 5x, só que volta menos 5x. Aí aqui vai dar, corta. E esse vai ficar 6x. Ainda dá para dividir? Dá, porque o grau é Dá. igual. Uhum. Então vai ficar, ó, 6x dividido por x dá 6. Volta menos 6x, volta mais 6. Então dá 0. Por que que o resto da divisão deu 0? Porque é exata. Que a Porque raiz eu é tenho uma válida. raiz, Porque o 1 é raiz. Se 1 é raiz, o polinômio x menos 1 divide o polinômio geral. É verdade. Aí pronto. Reduzir para um polinômio de grau 2. Beleza? Beleza. Aí, ó, eu não já achei uma raiz? Para achar as outras duas, basta achar as raízes desse polinômio aqui. Uhum. Aí, se for de grau 4, eu reduzo para 3. Eu faço o mesmo procedimento para o polinômio de grau 3. E depois reduzo para o grau 2 para poder terminar. Você vai ter piedade Pessoal, da gente, não vai colocar isso na esse é prova, não. tem um modo mais fácil de fazer isso ou esse é o modo mais. Não, esse é um módulo fazível. Tem uns que nem dá para fazer. Olha Nossa. só, mas Professor, só para vocês entenderem, ó, só um minuto, tá? Isso aqui, ó, esse polinômio, vocês concordam comigo que ele é x menos 1 vezes x ao quadrado menos 5x mais 6 mais o resto, que é zero? Porque se eu divido, por exemplo, 9 dividido por 4, dá 2, sobra 1. Eu posso escrever 9 como sendo esse vezes esse mais o resto. Concordam? sim. Sim. Então, como esse resto é zero, eu posso tirar ele daqui, né? Então, a gente tem mais ou menos a fatoração do polinômio. Para fatorar mais ainda, falta encontrar as raízes desse, se ele tiver, né? Uhum. Então, ó, Sim. x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. As raízes são 2 e 3. Então, o a é 1, né? O a é 1 aqui, então fica assim, ó. X menos 1, x menos 2, x menos 3. É a forma mais fatorada. Alguém ia fazer uma pergunta aí. Professor, tipo, lá em cima, quando você acha o P sobre Q, não é? Aham. Por exemplo, o 2, se você achasse, depois na divisão você achar, tipo, você achar uma outra equação de grau 2 que daria raízes 1 e 3? Isso. Ah, entendi. Então, independente do que você achar aqui em cima. Então, aqui em cima, na verdade, não tinha um só, tinham 3. Aí já seriam as 3 racionais. A gente deu sorte aí. Mas pode Ah, ser que, entendi. por exemplo, se tiver a raiz por raiz de 2, ela não vai aparecer aí, por exemplo. Entendi. Mas então, beleza, pode não aparecer, mas se achando uma aqui, a gente acha as outras duas. Independente do que a Isso. gente achar. Entendi. Isso. A menos que o polinômio de grau 2 seja redutível, né? Por exemplo, se esse polinômio aqui de grau 2 que sobrou, ele não tivesse raízes, a fatoração já é a que você achou. Não tem como reduzir mais. Entendi. Mas um polinômio de grau 3, ele tem no máximo 3 raízes, né? Ele poderia ter 2 só, enfim. Ou ter só um, inclusive.
Dúvidas, perguntas, observações? Por enquanto não. Vou fazer o. Tá? Alguém tá com o áudio ligado aí. Barulho. Botei pra nós, Meg. Vamos lá. Como que eu resolvo uma inequação quociente? Vocês sabem? Não. Como não? Tô zoando. A gente resolve o seguinte: tanto produto como quociente é a mesma coisa, tá? Você chama isso de parte 1 e de parte 2. Aí você resolve a parte 1. Parte 1 é menos x mais 4 maior que zero. Implica menos x maior que menos 4. Multiplicando por menos 1, muda o sentido da desigualdade, dá x menor que 4. Tenho 4 aqui, ó. Faço o estudo do sinal. Essa função aqui que eu iniciei é uma reta decrescente, beleza? Beleza. Dentro você coloca sinal de A. Fora sinal de A, desculpa. Dentro sinal contrário. Beleza? Beleza. Segunda parte. Eu coloco também isso aqui maior que zero. Como que eu resolvo inequação de grau 2? Como vocês lembram? Você descobre as raízes, aí depois você faz assim, o passo a passo. E Tipo assim, vai Fazer ser no x. final. igual a zero. Aí o x dá quanto? 1 e 3? Uhum. Então aí você vai ver, ó, é uma parábola voltada para cima, só que Que em faz dois por 1 pontos, e 3. fora sinal de A, dentro sinal contrário de A. Aí eu não pinto nada ainda, tá? Eu vou fazer agora a divisão de 1 por 2. Ó, a parte 1 deu 4, para cá mais, para cá menos, não foi? Parte 2 deu, tocou no 1 e no 3, para cá mais, para cá menos. Só que tem uma sacada aqui, ó. Antes eu teria que olhar o domínio dessa função, porque ó, o x não pode ser 1 e o x não pode ser 3, né? Então, se ele aparecer no intervalo, a gente vai eliminar eles, que eles estão no denominador. Então, vamos fazer, ó. Eu coloquei o 1 e o 2, do jeito que eu fiz aqui, ó. Oxe, que isso, gente? Eu fiz uma coisa errada aqui, não fiz? Eu ia 4, falar isso O agora, 3, pessoal. o Só 3 tem que tinha. o alinhar. 4, o 4, na lógica, ele tem que ser depois do 3, né? Então, A última vez que eu conferi era. ó, então você bota um aqui, bota 3, bota 4. Daí você vai fazer o jogo de sinais, ó. Mais com mais, mais. Mais com menos, Menos. menos. Mais com menos de novo? Uhum. Menos de novo. É porque aqui, ó. Não, é mais com mais. Não, mas... Ah, é verdade, me- mais com mais. Tá certo, tá certo. É, mais com mais, mais. Menos E com mais, menos com menos. menos. Não é isso? Uhum. Eu quero maior que zero. Maior que zero é aqui, aberto. E Entre 3 e aqui, 4. Aberto também. aberto. No 4, o 4 pode ser fechado ou ele é aberto? Aberto. Que pra É lá é Ele é menos. aberto, aberto, porque não é igual a zero, é só maior, porque não entendeu? É, é não igual. iguala o denominador a Aham, zero. aham. Isso. Então a solução é reais, tá o quê? X é menor que 1, ou x está entre 3 e 4. Entenderam como resolve a equação quociente? Se fosse um produto, seria do mesmo jeito, tá? Tá. Produto e quociente faz jogo de sinais. Se for equação simultânea, faz interseção. E na equação simultânea. Beleza. Alguma pergunta? Não. A aula aqui rendeu mais, tá? Que na outra turma.
Fazendo 2 exercícios a mais. Então você vai ter piedade da gente na prova? Eu acho É isso, esse negócio aí. O que isso tem a que vai ver? ali mais a nossa prova que a deles, né? Ué, pessoal, adiantou mais a matéria, ué? A gente Eu não achou adiantei a que você achou que matéria. gente. O que aconteceu lá foi que eu não Porque aí você consegui vai. fazer o planejado. Lá eu consegui fazer todo o planejado. Aqui eu tô chegando lá. Então, Eu- você vai ter que dar mais uma aula para eles. E pra gente não, você vai estar Ou tudo no nosso não. horário. Você Aliviando vai seu poder trabalho, descansar pessoal. no nosso horário, professor. O que fica sem resolver, eles resolvem. Semana que vem eu tô pensando na segunda-feira a aula ser junta. Porque a Jane não vai dar aula segunda. A aula ser de 13 horas com as duas turmas. Enquanto a Melhor. gente tem Pessoal, bora uma mandar um pequena. Kahoot e a gente amassa eles. Kahoot é bom. Tava pensando semana que vem fazer um Kahoot mesmo, olha só. Vocês já usaram Kahoot? Muito tempo atrás, não lembro. Não. É igualzinho esse Nossa, questionário do Thiago. Então é isso. Já usei sim. Acabei de olhar aqui. Bom, como que eu faço? Karoot. Oi? Karoot. Ok. É igual o que teve é igual no o GAF ali questionário. agora. Aquele quiz. É um quiz, isso mesmo. Isso. Vamos lá, que ainda dá tempo de resolver esse exercício. Bora. Como que eu faço para dividir esse polinômio? pega Mesma o coisa. X. Mesma coisa. Isso, 4x Bora. ao cubo dividido por x fica como? 4x. Ô, professor, 4x aí quadrado. quando for contar, vai multiplicar por menos 2 ao invés de multiplicar por menos 1 igual fez na última? Porque aqui É. tem menos 2. Fica 4x ao cubo vezes x, fica 4x ao cubo, volta a menos 4x ao cubo. Aí eu multiplico Yes. pelo menos 2, pelo outro, multiplica por esse e por esse. Beleza? Aham. Peça outro termo, multiplicar por outro, tudo mais. Fica Menos menos 8x2. 8x quadrado, vai mais 8x2. Beleza? Quem foi que tinha perguntado? Era o Igor? Não lembro. Não lembro. Não, Gabriel. Espera aí, por Gabriel. que voltou mais? Eu não entendi porque voltou mais x ao Porque quadrado, sendo volta que... com o sinal trocado. Sempre inverte sinal na hora de voltar. Multiplicou tá, menos 2 entendi. por 4x. Tá, é por isso. Pode deixar. Uhum. Isso. Aí 7x quadrado dividido por x dá 7x. Volta menos 7x quadrado. Volta mais 14x. Lembrando aqui, gente, não vai somar 2 com 14x não, tá? 14x mais 2. Pegadinha do malandro. Na moral. Não se soma banana com maçã. De rocha. Uma banana com uma maçã não dá duas maçãs, não. Dá uma banana e uma maçã, não dá para juntar. É. E Então, ainda tem um 2 lá em cima, né, professor? aonde? O 2 da equação do Não, dividendo. ele já desceu aqui, ó. Ah, é? Não é do... Ah, é verdade, não é do Eu tô divisor. descendo ele, tô repetindo ele. Aí aqui, ó, 14x dividido por x. 14 dá menos 14x mais 28, né? O resto é 30. Então a gente pode escrever esse polinômio aqui, ó, como sendo x menos 2 vezes 4x ao quadrado mais 7x mais 14 mais 30. Se sobrou 30, esse aqui, ó, no caso, esse daqui é o quociente, esse é o resto, né? Se sobrou 30, significa que o 2 não é a raiz desse polinômio, né? Uhum. Porque se fosse raiz, o que era que Seria aconteceria? zerado. O resto ia ser Perfeito. zero. Ah, 4 minutos, como pessoal. que 3 pode... exercícios. exercício 8. Como que eu faria essa função? O gráfico dessa função definida por partes. Vamos lá. X maior ou igual a zero.
Peraí, eu tentando fazer sem régua. Como que a Para gente vai fazer? direita vai ficar a função afim, para esquerda vai ficar a função Eu quadrática? construo ela toda e apago. Ó, por exemplo, essa função aqui é uma reta. Essa Uhum. reta, ó, ela toca no 6 aqui. Tá com Isso. 6 aqui. E 0,3. E 3 aqui, não é isso? Uhum. Então ela dá. Tá vendo quando a gente sabe aquele macete lá, fica muito fácil de fazer o Não, gráfico. mas o 3 eu não entendi. Porque o 3 é quando é o zero, é quando ele zera. Ah, Se x zerou. for igual a zero. Uhum. Isso. Menos B sobre. Dá uma raiva dessa sensibilidade desse cara, velho. Daria essa reta. Aham. Ah, pronto. Só que eu só quero a parte positiva, né? X maior ou igual que zero. Sim. Então eu vou e apago Entre essa 6 parte aqui. e o 3. Uhum. Paga de baixo também, não? Não apago, não. É X positivo. Então, X Ah, certo. positivo é Tá tudo certo. isso aqui. Uhum. Agora, para construir esse gráfico aqui, seria uma parábola, não é isso? Ó? Isso. As raízes são 2 e 3, a gente já achou ela Uhum. outra vez, então daria assim, ó, mais ou menos assim. E ela toca no 6 também, né? Ela seria assim, ó. Uma coisa assim. Uhum. Só que o que eu vou considerar só essa parte negativa, né? Então, ó, essa parte eu apago com uma bagunça, mas tudo bem. Rabiscou tudo. É. Então daria uma reta. Essa função a gente fala que ela é contínua, porque ela colou exatamente no 6, né? Ah, sim. Ela poderia ficar assim, ó. Se fosse, sei lá, a gente fala que ela é descontínua, se a reta começasse aqui, por exemplo. Entendi. Mas não é uma reta, não, porque isso aí é o rabinho da parábola, né? No Uhum. final. Só pra você. Professor, Oi. na quadrática, tipo assim, se a parábola é de boca para cima, é... quanto maior o y dela, tipo, independente se for depois ou antes do y vértice, é maior a inclinação? Da boquinha? É, tipo assim, se Ah, ela for com entendi. boca Você para fala assim, cima, quanto mais para cima, maior a inclinação? quanto mais pra cima, o quê? O y. Tipo assim, quanto mais Não a coordenada. necessariamente. Eu posso ter uma parábola assim. Deixa eu sentir sua pergunta. Ó. Posso ter uma parábola assim, menos inclinada do que uma parábola assim. Ou vice-versa. Pode ser uma parábola aqui em cima. Ah, sim, não, mas sem comparar. Eu tô falando em questão de uma parábola só. Hum, Aí quanto mais para cima, maior a inclinação dela. não necessariamente. É porque, tipo assim, eu tô pensando, quanto mais ela chega perto do y vértice, mais ela, tipo, mais ela, como é que eu falo? Ela para de decrescer, ou para de crescer. Não, isso aí é verdade. Ó, ela decresce até chegar ao vértice. Chega no vértice, ela cresce. Isso é Então, mas o que verdade. eu tô falando, tipo assim, por exemplo, vamos supor, antes do y vértice aí que você fez, O é, x-vértice, né? quanto mais longe do y vértice, tipo, para trás aí, mais ela é inclinada para 90 graus, não é? Não sei se para 90 graus, mas ela é mais inclinada. É, exatamente, Isso. entendi. Então, tipo assim, nesse exemplo que você colocou aí, tipo, se for menor que zero, então ela vai tender a inclinar, tipo, para. Ela tá indo para mais infinito, lá, né? É, Tá. Não necessariamente ela tem uma boca muito larga, tá? Ela pode ter uma, tipo, ser assim, ó. Ela tá inclinando, mas ela tá inclinando pouco, sabe? entendi. Tipo, quanto mais perto do y vértice, mais ela inclina. Menos, deixa de inclinar, né, no caso.
Uhum. Bom, gente, é isso, tá? Conseguimos fazer boa parte dos exercícios, ó, que legal. Só não gostei desse gráfico, ele ficou parecendo uma reta. Devia ter escolhido um gráfico melhor, mas enfim. O professor escolhe e não faz antes, né? Aí dá nisso. Eu deveria ter Prova semana trocado. que vem, professor? Hã? Prova semana que vem? Prova, provinha básica. Todo mundo fechando a prova. Eu creio nisso. Então, o que é que eu vou fazer agora, galerinha? Olha só. Eu vou postar lá, agora no Teams, uma nova versão do material que tá mudando só o gabarito, tá? Os gabaritos que tem adicionados. Vou botar lá na parte da pasta do Teams. Vou colocar a aula de hoje, beleza? O quadro. E se ficou um ou outro sem resolver, resolvam, porque tem no material. Para que a gente faça uma prova legal, tá? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Vocês ficaram tensos? Tranquilo. Tranquilo, então. Vou abaixo. Vocês ficaram tensos porque eu falei em prova, gente? Que isso?